Notícias. 17h02, muito boa tarde para você que sintoniza a sua difusora. Está começando mais um programa Giro de Notícias. Hoje um giro de notícias especial para você, onde nós estaremos dando início à nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Manaus. Temos para a reeleição o candidato Arthur Neto, amanhã teremos o candidato Marcelo Ramos nesse programa especial e com a presença também de queridos colegas mais que especiais. Boa tarde, Valdir Corrêa. Boa tarde amigos da Difusora FM, Difusora M. Então damos início neste exato momento a uma mesa redonda determinada pela nossa Central Jornalismo, onde vamos ouvir hoje o candidato Arthur Neto e amanhã o candidato Marcelo Ramos. Bem, foi determinado que cada candidato terá 40 minutos na íntegra, ou seja, se parar para um comercial, o cronômetro para. Então os 40 minutos serão respeitados. Os nossos jornalistas farão perguntas e eu creio que não precisa orientar, objetivas, já conversamos, porque é muito mais importante para o ouvinte a resposta do entrevistado. E no final, de acordo com o que foi decidido há pouquinho, no final dos 40 minutos, o prefeito hoje terá 5 minutos para as considerações finais. O mesmo critério será também adotado amanhã. E só começa a valer o tempo, vamos ver o cronômetro, a partir da primeira pergunta. Hoje nós temos o Paulo Guerra, chefe da Central Jornalismo, você, Fred Lobão, e também o companheiro Orlando Câmara. Vou para o boa tarde de cada um, depois o boa tarde do prefeito, que tem 1 minuto, e em seguida aí é que o cronômetro começa a valer. Então já tivemos o boa tarde do Fred Lobão, vamos para o boa tarde Orlando Câmara. Boa tarde, boa sorte. Boa tarde, Valdir, boa tarde, prefeito. É só lembrar o seguinte, que as perguntas de hoje serão as mesmas amanhã, adaptadas à realidade do outro candidato. A gente vai fazer perguntas que tenham pesos iguais e assuntos iguais, para que a população possa comparar inclusive o desempenho deles a mesma pergunta, né? Muito bem. E assim será feito também amanhã, dentro de uma neutralidade, como é o padrão ao longo dos anos da Rádio Difusora do Amazonas. Chefe da nossa Central Jornalismo, Paulo Guerra, boa tarde. Boa tarde, Valdir, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos os companheiros aqui, Fred, Orlando, toda a equipe do prefeito, sejam todos bem-vindos aqui à Rádio Difusora. Estamos aqui numa mesa quase que redonda, não? Vamos descontrair aqui uma vez. Sim, nem chega nem tanto. Vamos estabelecer que mesa é essa. O certo é que o prefeito está aqui, cumprimento o prefeito Arthur Neto. E Valdir, é uma alegria grande pela primeira vez participar aqui do Giro de Notícias e hoje começando as entrevistas com os prefeituráveis. Vamos ao boa tarde do prefeito, entrevistado de hoje, Arthur Neto. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Valdir, Orlando, Fred, prezado Paulo e o Rogério. Boa tarde aos ouvintes. Eu, para tirar dúvida logo, a mesa é mais triangular, se a gente olhar bem, ela está mais para triangular. Mas é um prazer muito grande retornar aqui aos microfones da Difusora para me colocar, como sempre fiz, à disposição dos ouvintes, à disposição dos entrevistadores. Uma honra muito grande ter companhias tão ilustres do radialismo amazonense, e é com muita fé em Deus que exerço, e com muita honra, este mandato de prefeito que me foi concedido por Deus e, na verdade, passando a responsabilidade para as minhas costas de bem gerir, com respeito, com amor, com dedicação, com honradez, com mãos limpas, em bons caminhos, esta cidade e a minha gente. Muito bem. Todo o procedimento adotado neste exato momento, ele será repetido na entrevista de amanhã. Não trata-se de um debate. O debate é quando nós temos 2 candidatos ou mais. Nós temos hoje um entrevistado. Então é a nossa mesa redonda, já daremos o início. Vamos abrir agora um currículo do atual prefeito Arthur Neto, e amanhã o mesmo será feito com o candidato Marcelo Ramos. O atual prefeito de Manaus é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é diplomata de carreira, formado pelo Instituto Rio Branco, e no ano de 1988 foi eleito prefeito de Manaus, e ainda no início do mandato, isso em 1989, migrou para o PSDB, partido que ajudou ele foi um dos fundadores do partido.
Foi eleito deputado federal em 1994, seria reeleito em 1998 e ocupou o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, ele foi eleito senador da República, tornou-se líder da bancada do PSDB no Senado e em 2012, foi eleito prefeito de Manaus já pela segunda vez. Agora, a partir da primeira pergunta, é que o cronômetro começa a funcionar. Orlando Câmara, você faz a primeira pergunta hoje. Perfeito, Valdir. Prefeito, começar com a questão da apuração. No primeiro turno, o mapa das zonas eleitorais mostra o seu desempenho muito superior ao seu opositor em zonas eleitorais onde o poder aquisitivo é muito alto. E essa distância cai muito quando se migra para as zonas periféricas. Isso permite dizer que a sua candidatura tem mais identidade, por exemplo, com o Parque 10, Vieira Alves e Adrianópolis do que com a Zona Leste de Manaus? Não concordo, Orlando. Nós vamos ver isso no momento que tivermos o candidato que se classificou para o segundo turno, e a tradição da cidade é segundo turno. Isso jamais foi rompido, enfim, e parece até uma certa sabedoria do povo. Primeiro momento, as pessoas votam de acordo com as suas concepções mais arraigadas. No segundo momento, é o chamado ballotage francês, é uma oportunidade que se dá para que aquele que estiver mais próximo do pensamento daquele que votou em alguém que não fosse um dos dois que foram para o segundo turno, para o ballotage, que seja o escolhido. Nós temos uma força enorme na Zona Leste, um trabalho enorme da Zona Leste e Zona Norte. Acontece que dos candidatos daquela nominata enorme, eram 9 comigo, com o meu adversário de segundo turno, eu e ele 2, sobram mais 7. E os 7 tiveram bastante votos na Zona Leste e Zona Norte. Vamos ver agora no balotagem, vamos ver agora no segundo turno. Agora, eu fico muito grato a todos os votos, onde tive mais, onde tive menos, a todas as urnas, a todos os pensamentos, a todos os corações, porque eu, enfim, lutei por democracia, ajudei a construir essa democracia, respeito a soberania popular, respeito a vontade do povo e acredito que, orientado pela minha própria cabeça, inspirado em Deus, eu sinceramente espero fazer um belo segundo turno de propostas, de soluções, as soluções possíveis, não as inventadas, as possíveis, as reais, nada de fantasia. Com a minha idade, com a minha experiência, com o que já vivi, com o que já fiz, eu tenho que pisar no chão e sonhar, para ficar bem vivo como eu me sinto bem vivo, mas sonhar sem levitar. E sonhar dentro do orçamento da prefeitura, sonhar dentro da perspectiva do que vamos ter de acordo com o governo federal e sonhar dentro da perspectiva daquilo que teremos de acordo com os empréstimos internacionais que solicitamos e que começaram a sair ainda neste ano e que vão certamente sair outros tantos. Exemplo, a Ponta Branca na Zona Leste, um balneário igual a Ponta Negra, mas que não dá para se fazer com dinheiro da prefeitura, tem que ser com dinheiro da Comissão Andina de Fomento. Assim como o BRT. O BRT não dá para, é fantasia pura alguém dizer que faz com dinheiro da prefeitura. Tem que ser com dinheiro internacional, de PPP, parceria público-privada, ou dinheiro nacional, tipo Caixa Econômica, BNDES, algo parecido com isso. Então eu estou aqui para propor sonhos e para falar de realizações, mas com os pés no chão, porque minha experiência me obriga a ter os pés no chão. São 17h11, também conhecido como 5h11 da tarde. Fred Lobão, a sua pergunta ao prefeito Arthur Neto. Prefeito, boa tarde. Eu acredito que nesse horário de 5 às 7 da noite, no programa que a gente fala de trânsito, o ouvinte quer com certeza saber dos seus planos sobre mobilidade urbana. Já teve a faixa azul, a gente quer saber se além da faixa azul terá outro plano de mobilidade para desafogar o trânsito para todos. Você fala, inclusive, se permite, prefeito, se usou na campanha, já é um arremate que eu já faço também, a minha, depois a do Paulo Guerra, a implantação do BRT. Sem dúvida. Olha só, nós temos o BRS, que é o Bus Rapid System, o sistema rápido de ônibus. É digamos assim, que é um BRT dos pobres, não é uma solução definitiva, mas melhor do que deixar a anarquia que vigorava antes. Então, tudo que nós fazemos, quando refazemos as estações todas e as construímos até, quando nós fazemos a faixa segregada, nós temos faixas azuis já funcionando,
Temos algumas experimentais que a gente tem que deixar para depois. A da Tor 4, por exemplo, a pista é muito estreita, tem que haver o alargamento da pista para se poder avançar. Fora disso, a gente torna caótico o trânsito. Então nós, o que fizemos? Recuperamos os terminais 2, 3, 4, 5 e estamos começando a mexer no terminal 1, que tem um aspecto muito feio, enfim, e que nós queremos que ali funcione uma bela estação, sem quebrar a integração, obviamente, mas que seja algo que embeleze a cidade, prepare a nossa cidade para o encontro com a sua vocação turística, enfim. E nós pretendemos, na hora em que se for fazer o BRT, repito, com dinheiro de parceria público-privada, ou com dinheiro estrangeiro, ou com dinheiro do governo federal, nós teremos que fazer, olha como é complicado o BRT, 7 estações, 7 terminais, 4 estações intermediárias. E nós teremos que ter obras de arte, viadutos, passagem de nível, tudo isso completamente fora do alcance do dinheiro da prefeitura. Quanto custa, prefeito? Olha, mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão e qualquer coisa de reais. Isso não cabe numa prefeitura que não chega a ter R$200 milhões de investimento. Quando a gente disser assim para alguém, olha, você quer governar Manaus, mas Manaus não tem R$200 milhões por ano para investir. Você tem que fazer milagre com esse dinheiro, como a gente tem procurado fazer milagre com esse dinheiro. Então não vamos sonhar com o BRT, não vamos dizer que vamos construir 100 mil casas populares com o dinheiro daqui. É a gente agora, nesta hora, um de frente para o outro e todos de frente para a opinião pública, nós dizermos simplesmente uma coisa simples, que eu aprendi na minha casa, aprendi com minha família e que vem da minha crença em Deus. Falar a verdade. Aquilo que pode, aquilo que não pode. Senão, o que adianta? Ganha uma eleição e fica encalacrado em promessas, coisas irrealizáveis. Não acho que seja a vantagem. A vantagem é falar a verdade e dizer o que se pode fazer. O BRT é complicado. Ele exige muito dinheiro. Ele exige, portanto, a participação de capitais de fora de Manaus. Com a poupança de Manaus, não se faz o BRT. Agora, ele é necessário. Eu não tive ajuda do governo anterior. O governo anterior não se dispôs a fazer para valer o BRT. O governo Temer me alega que faz. O ministro Bruno Araújo das cidades diz que faz. Estamos com o nosso projeto lá sendo examinado e, a meu ver, de maneira bastante rápida. E eu espero que, com essa ajuda, com essa parceria, que pode envolver dinheiro internacional ou não, a gente possa tirar esse sistema que está exaurido. Hoje em dia não é só transporte, como quando eu fui prefeito da outra vez. É transporte com trânsito. É um binômio complicado. Antigamente bastava resolver transporte e eu resolvi. Peguei o pior sistema em 89, entreguei em 92 o segundo melhor sistema de ônibus do país. Estamos fazendo tudo aqui. Consórcio operacional. Nós temos um centro de controle de operações que nós convencemos o Sinetran a implantar. Nós temos a bilhetagem eletrônica. Fizemos tudo para diminuir custos e consolidamos, de importante mesmo, a faixa azul da Constantino, que é uma coisa já muito bem aceita, já muito bem vista. Tem a da Recife, que funciona também. E a gente vai fazendo isso, faz a experiência e o que dá certo a gente mantém, o que não dá certo a gente não mantém, mas tudo que a gente faz e planeja e executa no setor de ônibus e de transporte e de trânsito é visando a implantação do BRT. E por que o BRT? Porque das boas tecnologias é a mais barata, as outras são mais caras e o BRT, além de tudo, é nacional e gera empregos no Brasil quando alguém o contrata. Agora nós vamos fazer o fechamento do bloco, quando já são 17h16. A pergunta do chefe da Central Jornalista da Rádio Difusora do Amazonas, Paulo Guerra, e depois da resposta do prefeito, o cronômetro será paralisado. Paulo Guerra. Prefeito, vamos falar um pouco sobre educação. Eu gostaria de saber do senhor como está neste instante o salário dos professores. E há uma grita que os salários não são condizentes, isso é coisa de Brasil. E perguntar ao senhor sobre as creches, as tão faladas creches, todas as campanhas, vamos construir 200 creches, 30 creches, 80 creches, e depois passa, olha, não temos creche. De vez em quando as pessoas reclamam das creches. Eu gostaria de saber sobre os professores, sobre as escolas do município e saber do senhor sobre essa última pergunta que eu lhe fiz aqui, relacionada à educação. Obrigado pela pergunta, meu prezado Paulo Guerra. E Deus é testemunha do que a gente fez em educação aqui. Para começar, quando eu vejo a reclamação de salários, eu penso que devem estar se referindo ao governo do estado, que congela salários e não paga o 13º. Não deve estar se referindo a mim, que pago religiosamente o 13º, sem nenhum percalço para os meus servidores, eu os respeito, dou ganho real a eles durante todos os 4 anos deste mandato. E
Inclusive, tive como prêmio, dado pelos professores, pelos gestores, pelos pedagogos, por todos os funcionários da CEMED, esse salto de uma posição, eu ia falar uma palavra, vou dizer, uma posição ridícula que Manaus vivenciava. 23ª capital do país no IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, 23ª. Aí vem para cá, o Manaus para o 11º lugar. E mais, premiada pelas palavras da revista Veja, da revista Exame, com uma revista, segundo a Exame, uma cidade que passou de ano no IDEB, e pela Veja, uma das vedetes, porque Manaus foi a que mais cresceu ao longo de um governo só. Fortaleza cresceu mais que a gente, mas ao longo de alguns governos. Manaus cresceu do marasmo para uma posição que já a coloca na elite das que fazem bom ensinamento básico. Eu pensava que construímos escolas, construímos CIMEs. Eu pensava que a gente tinha, Paulo, que fazer, e queridos ouvintes, e prezadas ouvintes, eu pensava que a gente teria que fazer tudo escola nova e não era possível, não tinha o dinheiro, a gente vai cair na realidade, enfim. Sabe quem teve a maior nota no IDEB? 7,6, que é de fazer inveja a Curitiba, de fazer inveja a São Paulo. A modestíssima escola municipal da Vila da Felicidade, que é uma comunidade muito pobre de um bairro bastante humilde, que é o Mauazinho. Foi de lá que veio um jovem brilhante diretor, com liderança, me mostrando que não era o prédio que resolvia. Os meus professores recebendo bem como eles recebem e sendo tratados com decência como eu os trato, até se fosse uma lona, eles iam fazer o avanço no IDEB. Agora temos um projeto de empréstimo internacional no BID, que é o chamado ProEmen, que é para nós diminuir pela metade os empréstimos, os aluguéis. E com isso a gente teria as escolas bonitas e boas e confortáveis demais, para que a gente pudesse avançar mais ainda. Mas apesar da precariedade de muitas, e junto com escolas adequadas, e algumas bastante adequadas, umas muito adequadas, algumas nem um pouco adequadas, eu posso dizer que nós avançamos e vencemos graças aos pais, graças aos mestres, graças ao nosso programa contra a evasão escolar. Foi a segunda capital que mais diminuiu a evasão escolar. Caímos de 5% para 2% de evasão. Nós visitamos as casas dos alunos para saber como os faltosos estão sendo tratados em casa, se há divergência familiar, o que não há, e esperava com ansiedade. E aqui para nós, eu pensava que vinha em dezembro, eu queria que viesse logo, eu não aguentava mais. O que avançamos no IDEB? Avançamos graças ao heroísmo dos nossos professores e sob a proteção de Deus, avançamos da 23ª de 2013 para a 11ª posição em 2016. Em 2015, porque em 2016 é ano de aferição e não de exame. E nós vamos ter outro em 2017 e vamos ter outro em 2019, vamos ter outro em 2000 não sei quando, e o que eu torço é para que a cidade não perca o seu rumo e a cidade possa um dia ficar entre as 5 primeiras. Isso é digno da inteligência, da persistência, do merecimento deste povo abençoado. E as creches? Já temos. As creches, não, por favor, Paulo. Prefeito, só um detalhe, desculpe, né? Nós já temos 13 minutos dos 40 minutos. A gente só vai orientando para a gente ver se ganha tempo. Então o senhor está faltando a creche, né? A respeito de creche. Eu havia falado na campanha, outro dia até uma repórter me entrevistando disse assim: o senhor disse que pretendia fazer 100 creches. Eu corrigi. Não, eu falei 110. Mentira comigo é complicado, eu não minto. Eu tenho dificuldade para mentir. E eu procuro passar tanta sinceridade nas minhas palavras, nos meus olhos, eu tenho a impressão que se eu mentisse eu seria um péssimo mentiroso, já todo mundo perceber. Até porque a gente percebe, a mentira nasce, Paulo, nas nossas entranhas. Ela nasce dentro da gente. Ela vai corroendo a gente ali por dentro. Ela vai subindo e quando ela passa para a face, para a face, a mentira, ela termina sendo expressada pelos olhos, sobretudo, e por alguma coisa que se tem ali. Então eu prezo muito a verdade. Eu corrigi, prometi 110. Muito bem, em 343 anos de história ocidental nossa, que de história indígena temos 12 mil anos, nós tínhamos uma creche feita pelo prefeito Serafim Corrêa. E ele se orgulha disso com muita razão. Não havia nunca ninguém feito uma creche, ele fez uma. Nós temos hoje, entre conveniadas e construídas, em funcionamento, 14 creches. E temos 8 em construção. E temos 5 em processo de desapropriação.
Por que não dá para fazer 110 creches aqui? E mais honestamente, ainda dizendo que não é suficiente fazer 110, nem 220, não resolve tudo. A equação é perversa. Eu tentei, junto com a presidente Dilma, que mudasse. Estou tentando, junto ao presidente Temer, que mude. O financiamento do custeio, o financiamento do custeio de uma creche, por ano, ele é superior ao custo da creche. Então, em 10 anos, você tem 12 creches, mais ou menos, ali só no custeio. Um dinheiro de 12 creches só no custeio. É insustentável. Então, o que nós temos que fazer? Procurar convênio com o distrito industrial, temos que procurar fazer, enfim, é que essa equação cruel, perversa seja invertida, porque quem tem dinheiro? O governo federal. Quem não tem? A prefeitura. Quem é o ente mais pobre? O município. Então, por que o município vai arcar, se a gente está pensando no futuro e nas crianças, por que ele vai arcar com 90% do custeio? Ele não arca com tudo isso. Então, nós estamos assim muito interessados em mexer nessa equação, mas de qualquer maneira, eu faço uma comparação. Em 343 anos, Manaus fazia 343 anos e uma creche. Manaus completa agora 347 e vai entregar ao final do ano um total de 22 creches, com mais 5 que já estão em processo de desapropriação para se começar a construção. É pouco? É. E 110 também é pouco. Mas foi tudo que eu pude fazer. Com muita honra, com muita vontade de acertar, com muita disposição de luta, com muito apego às crianças, com muito respeito às mães. Foi tudo que eu pude fazer. Eu creio que fica complicado alguém dizer, ficar preso às tais 110 creches. Vamos corrigir, não são 100, são 110. Que eu Muito bem. queria fazer e quero fazer, mas desde que inverta a equação. Eu disse à presidente Dilma, só um segundo, Valdir, disse à presidente Dilma o seguinte: presidente, se a senhora inverter essa equação, a senhora paga 90%, eu pago 10%, a senhora vai a Manaus com minha convidada, a senhora vai tropeçar em creche. Mas como está, eu tenho que me limitar para não falir a prefeitura. Muito bem. Então nós chegamos, prefeito Arthur Neto, a 16 minutos dos 40 minutos e de 5 minutos que o senhor vai ter no final. Agora vamos tomar nossa água clean. É o primeiro intervalo, o cronômetro está parado neste momento, quando são 17 horas e 24 minutos. Voltamos já. Muito bem, são 17 horas e 26 minutos, também conhecida como 5 da tarde, mais 26 minutos. O entrevistado de hoje é o prefeito Arthur Neto. Amanhã é Marcelo Ramos. Muito bem, são 40 minutos e no final o prefeito tem mais 5 minutos. O cronômetro foi parado quando o prefeito terminou de responder a pergunta do companheiro Paulo Guerra. Agora eu vou inverter, porque eu comecei primeiro com Orlando Câmara, agora é a minha vez, depois o Paulo Guerra, aí vem o Fred Lobão e o Orlando Câmara. Então vamos lá. A minha pergunta bem rápida, prefeito: o que é Portal da Família? Que projeto é esse? Olha, nós temos dentro do nosso projeto Cidade Inteligente, nós temos, e isso visa muito a educação também, nós temos o desejo, e está começando a funcionar a Cidade Inteligente, que a Cidade Inteligente, ela nasce de um hardware, nasce de um caiu um lenço. Ela nasce de um... O nosso operador tá gordinho, levou uma queda. Nada, ele estava firme, ele caiu um lenço. Aqui tudo é ao vivo, prefeito. Caiu um lenço com o som é tão bom, então ele pareceu mais barulho. Mas é o seguinte, nós temos o hardware funcionando, foram 20 milhões de reais investidos, de um total de 74 milhões estão sendo investidos também de um aporte financeiro recebido do BNDES, foi um empréstimo que foi trabalhado pela Secretaria de Finanças, que é dirigida pelo Dr. Ulisses Tapajós, e nós, a partir daí, plantamos as bases para o que a gente chama de cidade inteligente, que depende disso e depende da rede de fibra ótica espalhada em toda a cidade. A gente quer completar esse trabalho em março. Março é o prazo para que se tenha tudo pronto para nós avançarmos do que já existe na cidade inteligente. Então, o Portal da Família, nós temos, por exemplo, o pai ligando para o seu cartão, ele sabendo se seu filho está na escola ou não. Implantar biometria também. Tá ou não tá? Chegou na escola? Se não chegou, a gente entra em ação. O pai entra. Saber as notas. Nós temos o controle médico. Nós temos o controle no transporte. Enfim, é a família se beneficiando do século XXI. Porque a Manaus que nós pegamos era uma Manaus do século XIX. O prefeito que me antecedeu,
que aliás é um dos conselheiros do meu adversário, meu ilustre adversário do segundo turno, ele falou em 1000 creches. E ele é um homem experiente. Um homem que já governou Manaus, governou o Amazonas, enfim, falou em 1000 creches. 1000 creches, acho que nem em Nova York. Nem em Nova York. E a gente saberia o que significaria isso de rombo nas finanças da nossa terra, enfim. Mas nós temos, a partir da informática, informatização, das possibilidades, nós temos a família dominando os seus próprios destinos. Ela passa a ser dona do prontuário seu na Secretaria de Saúde, ela passa a saber dos horários todos, ela passa a trabalhar com consulta marcada, e para isso a gente fez 51 obras essenciais de saúde, sendo 41 unidades básicas de saúde, sendo 26 novas e 15 entre ampliação e reforma. Mas fizemos mais do que uma obra essencial de saúde por mês. Nós que temos 45 meses de governo. Então é isso. Nós que encontramos Manaus no século XIX nesse campo, colocar Manaus para valer no século XXI. É uma proposta ousada. Às vezes assim as pessoas, quando tomam o primeiro contato, dizem assim: puxa, será que é possível? Será que é viável? É porque já começa a existir. É porque a gente já está usando os princípios disso. O nosso data center, que é um dos mais modernos do país, ele já economiza 12 milhões de reais por ano para a prefeitura. Então ele já está daqui a pouco pagando o empréstimo de longo prazo, que nem começou a vencer a primeira prestação do BNDES, ele já estará pagando o empréstimo que nós conseguimos. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem essa proposta ousada e factível. O fato de a proposta ser factível, ser realizável, não quer dizer, ouvinte, querida amiga que está em casa, quem está no trânsito, muita gente no trânsito nos ouvindo, não quer dizer que a gente tem que fazer propostas irreais para elas serem ousadas. É preciso fazer propostas ousadas que sejam realizáveis, que sejam plenamente executáveis. E esse é o objetivo de um governo que reúne experiência, que reúne vigor, que reúne técnica, que reúne criatividade. Exemplo, estamos em frente a Eduardo Ribeiro, custou nada para nós. Medida compensatória paga por empresa, a gente restabeleceu esse monumento do período áureo da borracha, que será assim, já começa a ser uma atração turística. E nós investimos R$0, 0 centavo de real aqui nessa obra. E assim em 5 parques da juventude, nenhum gasto nosso. A gente tem preservado o recurso da prefeitura, que é minguado, para investimento em infraestrutura. E a gente usa recursos de empresas que pagam medidas compensatórias para a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e para o Implurb, que cuida do planejamento urbano. É assim, a empresa está meio a meio, tem razão ou não tem? Então não é nada antiético você dar razão à empresa se ela pagar a Eduardo Ribeiro, por exemplo. Se estiver errada inteiramente, não tem jeito. Ou aplicar uma multa, ao invés da multa, assim, a multa vai reverter para Eduardo Ribeiro. Não fica aquela burocracia que recorre, não recorre e fica por lá. A gente tem feito muitas obras por essa via e tem trabalhado, inclusive agora com os recursos internacionais que recebemos do Banco Mundial, temos trabalhado a organização financeira, a melhoria das políticas públicas e trabalhado muito investimento em infraestrutura. Manaus me dava assim um pavor enorme em 2013. Eu olhava para o céu quando chovia, eu digo, vai ter desgraça. Aconteceu aquele vendaval todo e 3 ou 4 ocorrências sem nenhuma vítima, com prejuízo de materiais, que a prefeitura se responsabilizou por ele, foi lá ajudar, eu estive presente, larguei tudo, era até o dia de um debate de uma importante emissora. Eu digo, mas não tem problema, tudo fica para depois. Eu vou estar presente nas ruas, nas horas das dores e dos amores do meu povo, da minha gente. 17h32. Agora a pergunta quem faz é Paulo Guerra. O assunto aqui é habitação, prefeito. E eu aproveito para fazer uma denúncia, Valdir. As casas do Prosamin não foram nem entregues ainda, aqui na Ramos Ferreira. Já estão vendendo as que ficam de frente para Ramos Ferreira por R$60 mil. O Jornal da Manhã, o jornalismo da Rádio Difusora já fez denúncias sobre pelo menos 50% dessas casas já foram repassadas por pessoas que antes não tinham onde morar. Prefeito, qual é a leitura que o senhor faz da sua administração quanto à habitação? O que foi entregue, o que ainda vai ser entregue, como está no momento da habitação? 780 casas prontinhas esperando o ministro vir aqui para entregá-las. Santa Etelvina, Conjunto Manauara 1, planejamento e pedido de empréstimo à Caixa Econômica para nós fazermos, a partir do aval do Ministério das Cidades, o Manauara 2, serão 1000 unidades.
Fizemos 204 casas no ProUrbis, Jorge Teixeira 3. Isso é mais do que tudo que todos os demais prefeitos possam ter feito. Na campanha eleitoral eu vi gente falando que ia fazer 100 mil casas populares ou 50 mil. Eu disse, olha, eu devo ser um pobre coitado mesmo. Deus me valha, porque eu devo ser um pobre coitado, porque eu fiz 1.000 e poucas no total, incluindo as casas de madeira que tiravam pessoas da insalubridade e do perigo do igarapé na época da chuva, colocando em terreno seguro. Eu devo ser um pobre coitado, porque eu tenho muito orgulho de ter feito essas 1.000 e poucas casas no total, incluindo essa de madeira, e não posso falar nada diferente disso. O que eu pretendo fazer? O Manauara 2, mais 1.000. Estamos em contato com todas essas organizações sociais que estão de maneira muito honesta e muito, a meu ver, e muito modesta, uma se propondo a fazer 200, outra 200, outra 200 casas com financiamento do governo federal, e a gente aqui se comprometendo com infraestrutura, e tem uma ou duas que falam em 500 casas. Ninguém fala em nada que signifique criar um bairro novo que gera demanda por ônibus, demanda por feira, demanda por CIMES, demanda por creche, demanda por escolas. É mais racional se colocar 200 num bairro, 500 no outro bairro, 200 no outro bairro. Eu acho que 1.000, assim, é o limite da racionalidade para se implantar dentro de um bairro sem criar necessidades que não possam ser atendidas depois. Eu me sinto muito tranquilo quanto a isso, espero poder avançar, mas podem ter certeza, 100 mil casas eu não faço, nem 50 mil. Aí decida o povo se eu sou sensato ou se eu sou um pobre coitado. Se acham que dá para fazer 100 mil com o dinheirinho da prefeitura, eu sou um pobre coitado. Se sabem que não dá para fazer com o dinheiro da prefeitura isso tudo, aí devem concluir que eu sou uma pessoa que tenho idade e experiência para ser apenas sensato. 24 minutos são passados da nossa entrevista, teremos 40 minutos, depois mais 5 minutos no final, e agora é a vez de Fred Lobão. Então, prefeito, quando a gente fala com todo brasileiro sobre a sua maior preocupação hoje, o tema segurança vem à baila. E a gente sabe que essa é uma responsabilidade do Estado. No entanto, nós sabemos que o prefeito, como administrador, pode contribuir e muito para aumentar, pelo menos, a sensação de segurança do cidadão. Como o senhor pretende fazer isso? Olha só, é um tema que está na ordem do dia e ninguém de responsabilidade pode se eximir de discutir isso e procurar participar, seja o cidadão, seja um ente governamental, como é o caso da Prefeitura de Manaus. Você frisou muito bem, com a sua honestidade habitual, Fred, que é uma obrigação do governo do Estado. Vejo uma crise de segurança, como vejo uma crise financeira, eu vejo uma crise moral e vejo uma crise na saúde. Tudo misturado no governo do Estado. Isso não tem nada a ver conosco aqui. Então, eu lamento tudo isso. Eu queria o melhor, quero o melhor para o meu Estado, o melhor para a minha cidade, o melhor para o meu país sempre, não importa quem governe. E fico frustrado e triste quando eu vejo a falência, quando eu vejo a desgraça, quando eu vejo a coisa acontecendo pelo lado pior. E o que nós temos que fazer? No nosso projeto da Cidade Inteligente, estão previstas 1.200 câmeras. Vamos lá. As câmeras que funcionam hoje aqui, elas não têm alta resolução, não dão aquele zoom. Então não dá para ver, às vezes, a placa do carro que praticou o delito. As câmeras custam pouco, são vendidas por R$2.000 e pouco, custa um pouquinho para quem compra, R$400, ele vende para o Estado por 2.300, enfim. Mas as câmeras boas custam R$6.000, daí para cima um pouco. Essas são de fato de vigilância. O que nós fizemos? Nós queremos fazer, dentro do projeto da Cidade Inteligente, 1.200 câmeras para nós juntarmos e colocarmos à disposição dos CCOs, Centros de Controle de Operação do Estado, do nosso modesto CCO, colocarmos tudo junto num Big Brother do bem, para nós podermos saber tudo que se passa na cidade, tudo que acontece na cidade. Além do mais, nossos ônibus, e é uma exigência que fiz, nossos ônibus, eles todos estão aparelhados com câmeras de segurança. Então estão sempre às ordens da polícia, o secretário Sérgio Fontes, sempre que requisita, ele é atendido, tenho muito respeito ao profissional que ele é, acho que está faltando liderança para se dar um rumo mais seguro para a segurança aqui do Estado. Mas muito bem, nós achamos que por essa via nós concorremos para ajudar na segurança, que é a obrigação do governo do Estado. Ao mesmo tempo, e Deus é testemunha, nós resgatamos a todo instante, cada vez mais, resgatamos espaços que estavam devolutos, que estavam entregues aí a drogados, a traficantes, enfim, e portanto ao estupro, à violência, à perseguição às famílias, e nós estamos resgatando todos eles aos poucos,
para que eles entrem para o controle das famílias. E com isso é aquela velha história: o gato chega, o rato sai, e as famílias passam a ser donas. Também porque nós temos o LED. Manaus era a cidade que tinha o maior número de luminárias a LED do país. Chegamos a ter 3 vezes mais do que São Paulo. Eu brinquei uma vez com o prefeito Haddad, dizendo que eu estava dando de 3-0 nele. Aí o Haddad disse que ia sair com uma arrancada e saiu. Hoje ele tem mais luminárias em número do que nós, mas em proporção nós temos muito mais do que ele, porque nós temos 120, agora vamos para 130 mil pontos, e o Haddad, imagina, deve ter 1 milhão e tantos mil pontos, enfim. Obviamente que a capacidade que eles têm de investir nisso é muito maior. Mas nós temos a cidade em proporção com o maior número de luminárias a LED. E o LED está ganhando. A gente fez nas avenidas principais, a gente está fazendo dentro dos bairros cada vez com mais força, porque o LED também é um alerta. O LED não impede que uma pessoa degenerada assalte ou faça alguma coisa ruim, mas o LED coloca o degenerado mais à mostra. O LED inibe aquele que não é tão degenerado assim. O LED cria uma sensação de segurança em quem está andando nas ruas. Então, é a contribuição que eu posso dar. Além do mais, pretendo no próximo governo, a gente teve que estabelecer prioridades, sobretudo porque este governo realista, que pisa no chão, que sonha, mas que pisa nos pés do chão, porque não quer de forma alguma enganar a população de Manaus, nem enganar a si próprio, este governo pretende dar uma força enorme à Guarda Municipal. Ela hoje dispõe de apenas 450 e poucos homens. A gente pretende fazer concursos públicos em etapas, de modo que a gente possa implantar uma guarda que no futuro, quando a gente estabelece um tempo que não seja tão longo, mas um tempo o necessário para a maturação, com ouvidoria e com corregedoria, pode começar com armas não letais, quem sabe no futuro usar armas letais. Mas não se pode falar sensatamente em uso de armas por uma guarda municipal que não tenha corregedoria e nem tenha ouvidoria. Essas duas coisas são essenciais. Até porque a corregedoria pune o abuso e a ouvidoria ouve as denúncias, enfim. Muito bem. Prefeito dos 40 minutos, já passamos 30 minutos, no final só vai ter mais 5 minutos. Esse bloco agora é fechado pelo Orlando Câmara com a sua pergunta. Prefeito, 2018 temos eleições no Brasil para governador e Senado. O senhor é candidato? Não tenho a menor ideia não. Você sabe que eleição majoritária sempre é uma coisa muito massacrante, do ponto de vista pessoal, assim, do ponto de vista psicológico. Cheguei a hesitar em disputar esta. Eu disputei porque, em primeiro lugar, eu já que havia possibilidade da reeleição, eu percebi que não era ético da minha parte não colocar em julgamento o meu projeto. Eu tinha que colocar meu projeto em julgamento. Seria uma coisa completamente contrária à minha personalidade, à minha coerência, o que fiz na vida pública, em 38 anos de vida pública, muito respeitada neste país, nesta terra, graças a Deus. E, em segundo lugar, porque eu disse, poxa, numa hora de crise, 2017 e 2018 serão anos dificílimos. 19 e 20, 2017 e 2020, não serão, Valdir, Paulo, Fred, Orlando, não serão anos fáceis. Não serão. O Brasil voltará aos padrões econômicos de 2014 só em 2026, se tudo der certo. Esse foi o atraso que os equívocos de política econômica cometidos nos últimos, segundo o governo do presidente Lula, uma grande parte dele. Eu denunciei essa crise em 2007, quando eu era senador, disse que ela vinha. Não podia imaginar que eu seria prefeito, nem podia imaginar a duração, nem a intensidade dela, nem o tamanho. Eu sabia que havia uma crise e denunciei isso, muito claramente, para o Brasil inteiro. Muito bem. Então, o que acontece? Eu pensei em não disputar, mas resolvi disputar porque era ético disputar. E resolvi disputar porque eu percebi que seria uma coisa muito perigosa Manaus, em anos de turbulência, anos de crise, a crise econômica mais séria da história econômica e social do país, cair eventualmente em mãos inexperientes, despreparadas ou porventura mal orientadas, que pudessem fazer o retrocesso que o Manaus não merece. Manaus tem que andar para frente. Manaus tem que andar para frente e tem que ter timoneiro seguro que leve para o outro lado do rio, em revolta, ou para o lago, o outro lado do lago encapelado, leve um barco que significa simbolicamente a nossa população como tripulação, como passageiros e o timoneiro tocando. Eu digo, muito bem, Deus me deu o prêmio, já que tem a crise, que a crise é inevitável, Deus me deu o prêmio
de eu poder governar minha cidade no auge da minha maturidade, depois de ter passado por tudo que é cargo importante. E Manaus não é primeiro emprego, não é menor aprendiz. Manaus não é para experiência, vou aprender a ser prefeito, lá não é. Manaus é para quem tem uma larga experiência administrativa, para quem já fez muita coisa, já foi muita coisa e passou por essas experiências com louvor. Aí Manaus pode ser entregue a alguém. Eu digo que é meu dever disputar e dizer que estou pronto para ser o timoneiro que haverá de, com realismo e com otimismo e com coragem e com experiência, conduzir Manaus ao seu porto seguro, como estamos tentando fazer, apesar de tanta dificuldade, tantas restrições orçamentárias, e anunciando, até para quem porventura possa prometer muito, anunciando que o próximo orçamento ele é 200 milhões menor do que este, que é muito apertado, muito exíguo. Então é bom a gente saber de tudo, porque eu digo assim, enganar os outros é péssimo, enganar a si próprio é ruim também. Serão anos difíceis, 2017 e 2018. Para o cronômetro, nós vamos a mais um intervalo, 17h44. Você está ouvindo pela Difusora do Amazonas, hoje o entrevistado, o prefeito Arthur Neto. Voltamos já. Muito bem, são 17h47. Nós temos 6 minutos. Agora os companheiros, cada um faz uma pergunta o Fred faz a sua pergunta, o Orlando Câmara, também o nosso querido Paulo Guerra, eu faço a minha, e o prefeito responde o bloco, senão nós não poderíamos alcançar o horário. Fred Lobão. Então, prefeito, quando a gente fala de saúde, a gente tem 3 níveis, e a de responsabilidade da prefeitura é a saúde básica. O que o senhor pretende fazer para melhorar? Orlando Câmara, sua pergunta. Prefeito, mobilidade urbana, faixa azul, para ou continua? Muito bem. Paulo Guerra, sua pergunta. Prefeito, eu gostaria de saber do senhor se esse plano de mobilidade que está aí, se ele vai continuar. E o senhor fala na sua campanha, eu ouvi o senhor falar sobre os semáforos em Manaus que não são sincronizados. Os engarrafamentos em Manaus são enormes. Eu gostaria que o senhor se posicionasse quanto a isso. 17h48 e a minha, prefeito, para fechar, e depois quando o cronômetro bater, me avisa, porque o prefeito tem 5 minutos, de repente não dá nesse bloco, ele aproveita dentro dos seus 5 minutos. Eu queria que o senhor falasse academia de idosos. Prefeito Arthur Neto responde o bloco. Academia ao ar livre, né? E academia isso, exatamente. Eu começo por aí, Valdir, por você. Nós temos enchido a cidade de academias ao ar livre, e a maioria delas, ou o dinheiro do governo federal, ou dinheiro de medida compensatória paga por empresas, portanto, sem dinheiro da prefeitura. E acho que é um grande avanço, porque o remédio exato para o idoso e mais a prática esportiva prolonga a vida e melhora a qualidade dela. Paulo, plano de mobilidade, o verdadeiro, o definitivo, ele está no Ministério das Cidades sendo trabalhado. Os semáforos serão sincronizados e também entra aí de novo a cidade inteligente. Teremos a onda verde. Os semáforos serão preparados para isso e nós teremos vários sinais verdes dando vazão a um tráfego mais intenso e mais fluido de trânsito. Paulo, a Orlando, faixa azul, ela fica, a da Constantino Nery é uma coisa consagrada. Nós suspendemos a experiência da Torquato, porque eu fui ver no local e disse, para agora, porque não tem espaço para nós fazermos essa faixa exclusiva, e seria algo que não prejudica. E também, para nós avançarmos, temos que ter ônibus com porta esquerda. É da Max Teixeira que o senhor suspendeu. É da Max, perdão, você tem toda a razão. E nós teríamos que ter nossos ônibus todos com portas dos 2 lados, e os empresários precisariam investir nisso. Ainda não há, por parte deles, um plano de investimento que seja consistente com as necessidades, enfim. Mas faixa azul é uma coisa boa, uma tendência mundial, uma tendência das grandes cidades, uma tendência brasileira também. A gente tem apenas que ver onde pode e onde não pode implantar. Faz a experiência, deu certo, mantém. Não deu certo, isso beneficia muito o mais pobre. Não deu certo, a gente suspende. Em saúde básica, Fred Lobão, nós tínhamos uma cobertura de 23%, chegamos a 59%. Na época, os planos de saúde representavam 30%. Então nós teríamos hoje 89%. Mas não temos. A crise demitiu muita gente, 100 mil desempregados. O desempregado perde o seu plano de saúde, então os 30% já não são 30%. E se não houvesse a crise, os meus 59 seriam 70%. Se não houvesse a crise, 70 com 30 teria a cobertura completa. Meu objetivo é, nos primeiros 2 anos do próximo governo,
eu poder dar assistência, cobertura básica a toda a população, com as novas UBS que vem mais ainda, para nós podermos chegar a número X% de plano de saúde e mais o necessário para nós completarmos os 100%. O objetivo é nós universalizarmos de fato o atendimento básico às pessoas. Dá no meu tempo? Não, ainda tem 2 minutos. Para quê? Dentro dos 2 minutos, não, como nós temos 2 minutos, você já respondeu o bloco, vamos saber o seguinte, o assunto, o povo quer saber, o povo é curioso. Alianças, não, o senhor ainda não tem os 5, ainda tem 2. Tá bom. Alianças, o que foi costurado até agora, prefeito, que é o assunto mais comentado na cidade? Eu sou uma pessoa, Valdir, que tem muito respeito por todos, por pessoas. Eu sou uma pessoa cristã, uma pessoa que tem uma formação esportiva também muito arraigada, muito forte. E eu tenho muito respeito pelas pessoas. Então eu não sou pessoa de propostas. Eu não sou pessoa de sair atrás e oferecer vantagem, oferecer, vai ser presidente disso, vai ser presidente daquilo e vai ser no meu governo. Eu vou dizer as minhas linhas básicas. No meu governo, nenhum partido nomeia secretário nenhum. O secretário pode ser filiado a algum partido, mas nenhum secretário meu foi ou será indicado por qualquer partido. Eu não faço o que acho errado, o que aconteceu no governo Dilma, no governo do presidente Lula, essa coisa de aquilo é porteira fechada pro fulano, é aquela coisa fatiada. Eu não faço. Se o preço de uma eleição é esse, então contem que é ruim para mim. Se o povo entende que está na hora de se acabar com essa velha política e que é um veterano político que diz que pratica desde sempre a nova política, a política que é aquela que respeita o povo, eu devo dizer que eu também respeito os candidatos e não saio fazendo propostas por aí. Eu teria pavor de um candidato que aceitasse uma proposta desse tipo. E eu tenho pavor de desrespeitar alguém que, porventura, não aceite uma proposta desse tipo. Então, eu estou muito aberto a receber apoios, sobretudo dos eleitores, daqueles eleitores que entendem que nós temos como efetivamente ser a verdadeira segurança. Bateu 40 para Manaus. minutos. Batido 40 minutos. Vamos lá. Eu vi há pouco aqui com a Central Jornalista, falou em alianças, o senhor ia me dando uma finta igual aquela que o Garrincha dava nos adversários. Mas já tem uma foto ali do Serafim Corrêa com o senhor, é verdade? Procede? É com o Marcelo? O Marcelo que já acertou com... não é o prefeito Arthur? Não. Então, eu não procurei ninguém. Não tem ninguém até agora, não fez nada. Eu tenho um povo, ou seja, eu tenho um povo porque... Eu vou te contar um pouco a minha história, Valdir. O senhor já entra agora nos 5 minutos, fique à vontade. Então, contando 5 minutos agora. Os mais jovens já me conhecem. Os outros da idade adulta me conhecem minha história. Em 1988 eu enfrentei o maior mito da política amazonense depois de Álvaro Maia, Gilberto Mestrinho. Estava todo mundo contra mim. E eu venci Gilberto Mestrinho e tenho muita honra, não só de tê-lo vencido, pela admiração que tem por ele, com muita honra de ter competido com ele. Só competir com ele já foi uma honra enorme para mim. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. É como um boxeador dizer, poxa, eu enfrentei o Muhammad Ali. É inesquecível, vai para a nossa velhice, vai para a nossa vida. Em 2010, eu não perdi a eleição aqui em Manaus, eu venci a eleição aqui na minha capital, aqui na minha terra. Estava todo mundo contra mim. E eu fui com as minhas convicções, tudo aquilo que houve, inclusive de fraude denunciada e comprovada, se deu muito no interior, ou seja, eu não perdi sequer nas sedes urbanas, perdi no interior do interior. Aqui na minha cidade de Manaus, venci a eleição. Se fosse só Manaus a votar, eu teria sido prefeito naquela altura, ou teria sido senador da República. 2012, de novo, todo mundo contra mim. Todo mundo, é só pegar os grandes líderes, aqueles que se intitulam os grandes caciques, tudo contra mim. Então, nós vencemos todos eles. Sabe por quê? Porque eu sempre faço os meus acordos prioritários com o povo. Eu sempre faço os meus acordos prioritários sem conchavo. Eu estou chegando a este momento da minha vida, a esta idade da qual eu tenho orgulho pela própria saúde que tenho. Deus me contemplou com uma saúde enorme, uma saúde de ferro. Tenho a impressão que eu sou aquele tipo de gente que quando tiver que explodir de uma vez, porque por enquanto eu não noto diferença nenhuma. Eu subo, desço, vou e paro e não me mexo. Então, eu quero pagar tudo isso com muita honradez. Então não tem essa história. Eu não acerto. O presidente da Câmara vai ser quem a Câmara quiser. É direito da Câmara, é dever e é prerrogativa da Câmara. É quem a Câmara quiser. E
o nosso Arthur Virgílio Neto, aqui que humildemente vos fala, ele continua do jeito que começou a carreira. Eu procuro não me afastar daquela pessoa idealista de 1978 e quero, ao longo dos tempos, me manter o mais parecido possível com aquele jovem que naquela época era mais pretensioso, achava que podia mudar o mundo. Agora ele sabe que não pode, mas ele sabe que ele pode melhorar a sua cidade. É o que eu estou tentando fazer aqui na minha cidade de Manaus. Eu estou tentando fazer com um orçamento restrito, com muita dificuldade no governo federal anterior e ao mesmo tempo procurando racionalizar, procurando fazer as priorizações corretas, procurando fazer as priorizações que dissessem, olha, isso aqui vai melhorar a qualidade de vida daquela comunidade. Está aqui o LED, água para 562 mil pessoas na Zona Norte e Zona Leste, o asfalto de qualidade, o tapa-buraco de qualidade, a drenagem, 200 quilômetros de asfaltamento, de recapeamento de qualidade da melhor do Brasil e ao mesmo tempo 500 quilômetros de drenagem entre profunda e superficial. O salto no IDEB, o salto na cobertura básica de saúde, enfim, nós temos uma cidade que não se parece com aquela que eu recebi. A recuperação do Centro Histórico de Manaus, que é uma atração turística, o apego aos nossos monumentos históricos, a restauração do centro que está em pleno andamento. O que demorou aqui foi dinheiro federal que não veio. Agora estou fazendo as obras com dinheiro nosso. E, aliás, não é dos cofres da prefeitura. Dinheiro de medidas compensatórias pagas por empresas. Então eu hoje tenho uma sensação de dever cumprido, dizendo com muita humildade e com muita, pela minha própria formação cristã, com muita humildade, que falta muito por fazer. Eu considero que esses 4 anos são anos de semeadura. Os outros 4 anos são anos de colheita. E eu vou, com fé em Deus, com fé nas minhas próprias forças, com fé nas pessoas de bem desta terra, para, se Deus quiser, uma vitória que não será minha e nem apenas minha e do meu querido amigo e vice-prefeito Marco Rota. Será uma vitória do povo de Manaus, uma vitória de quem olha de frente para o povo, de quem não faz um gesto do qual tem que se envergonhar na vida pública. Então, pronto para a luta, e que seja a luta da paz do povo do Amazonas, na parte que toca a Manaus. Eu adoraria poder beneficiar o povo do Amazonas como um todo, como fazer como senador. Como prefeito, aqui estou para beneficiar Manaus com o meu coração, com a minha luta, com a minha força. Na nossa mesa redonda de hoje, ouvimos o prefeito Arthur Neto participando da nossa mesa redonda. Quero agradecer aos companheiros Paulo Guerra, no Boa Noite do Paulo Guerra, do Fred, que deve continuar daqui a pouquinho. Começo pelo Orlando, porque depois tem a tradição da difusora, que é a oração da Ave Maria. Orlando, obrigado, e amanhã nós temos mais. Até amanhã, Valdir. Obrigado, prefeito, e boa sorte. Muito bem. Obrigado. Paulo Guerra. Prefeito, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Difusora participar dessa mesa triangular, como o senhor falou, e desejar sucesso para o senhor, e que a saúde o acompanhe, que Deus o proteja, e muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tinha muitas perguntas a fazer, o tempo é exíguo, mas tínhamos assuntos palpitantes ainda a serem tratados, e não faltará oportunidade. Não faltará, até porque nós vamos fazer no Giro Notícia, estamos fazendo hoje, faremos amanhã e depois será no programa Valdir Correia. No programa Valdir Correia nós faremos com 1 hora de duração. Nós vamos, portanto, agora para nossa Ave Maria, que é a tradição, oração da Rádio Difusora do Amazonas, e depois segue a programação normal da Difusora com o nosso Lobo, Fred Lobão. Obrigado e boa noite.